Bom dia, gente amada. Carlos Neyer aqui. Tudo bom com vocês? A pergunta que não quer calar. Qual seria essa pergunta? Sobre o autismo. Você sabe responder? A pergunta: o autismo, ele pode ser passado geneticamente para outros membros de uma mesma família? Eu recorri à inteligência artificial para mim não responder com minhas próprias palavras, tá bom, gente? Então, eu vou ler aqui o que a inteligência artificial me respondeu. Ó, sim, o autismo pode ser passado geneticamente. Tu sabia disso? Pois é. Pesquisadores sabem que a genética é uma das principais causas do autismo desde os anos de 1970. Diversos genes estão relacionados à condição. O quanto mais se aprofundam no assunto, mais claro fica a contribuição genética para o autismo. Então pode passar de pai para filho, de avô para neto e assim por diante, tá? Um estudo publicado em 2019 pelo JAMA Psychiatric confirmou que 97 a 99% dos casos de autismo têm causa genética, sendo que 81% dos casos de autismo são hereditários. Nós, da família Neyer, eu tenho um sobrinho autista, nível 4. O menino é um adolescente, não se comunica, faz equinoterapia, né, bem violento. Filho do meu meio-irmão, o Bruno Roberto Neyer Filho. E eu há muitos anos, eu venho fazendo pesquisas sobre a família Neyer. Não só na questão da árvore genealógica, né? Mas também outras coisas que me chamavam a atenção. Eu sempre fui muito inteligente, mas eu não aceitava essa minha inteligência, entendeu? Porque era muito estranho. A minha mãe era muito inteligente, sim, né? Se formou em relações públicas. Meu pai já não só estudou os primeiros anos das séries iniciais do ensino fundamental, porém, ele tinha uma inteligência. Isso me chamava a atenção. Por que o pai, sem ter estudo, é tão inteligente, né? Autor de mais de 2.000 músicas de autoria própria gravada, 800 só em alemão. Isso é muito estranho. Ainda o pai aprendeu os 3 alemão. O alemão corretamente, gramaticamente correto, né? E mais 2 dialetos. Como assim? E aí eu fui investigar, né, outros membros da minha família. Meu avô, por exemplo, tocava bandolim, violino, enfim. Eu tenho uma irmã que se destacou nos esportes. Agora, ano passado, ela conseguiu o recorde mundial de pentatlo de arremesso. Foi bronze no Mundial de Atletismo aqui em Porto Alegre. Aí também descobriu o Erwin Neyer, prêmio Nobel de Medicina. E comecei a investigar. Só dá gênios na nossa família, sabe? Engenheiros, químicos, artistas, grandes músicos. Então, se tu pesquisar Neyer ali no Google, o que vai mostrar de empresas espalhadas pelo planeta inteiro, empresas de tecnologia, de engenharia, de química, grandes nomes, né, da nossa família, tudo
pessoas famosas e conceituadas, com muita credibilidade no mundo científico e no mundo artístico. Então isso sempre desde pequeno me chamou muita atenção e eu não aceitava. Peraí, tem uma coisa estranha, tá? Isso não é possível que inteligência simplesmente se passe de pai para filho, de vô para... e assim, não, tem algo errado. Eu sempre entendi que inteligência se desenvolve e conhecimentos se adquire. E que com o passar do tempo, inteligência e conhecimento vira experiência. E o resultado dessas três coisas, o que dá? Sabedoria. Concordam comigo? Mas assim que nasceu o meu sobrinho, com autismo do mais grave, né? Isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a investigar sem ninguém saber. Eu não contei para ninguém, nem para pai, nem para mãe, nem para minha irmã, nem para meus meio-irmãos. Não contei para ninguém, comecei a investigar. E o que eu descobri de autista na nossa família, gente? Então, hoje eu entendo que provavelmente por isso que eu, quando era criança, me isolava de todo mundo. Eu não conseguia olhar nos olhos de uma pessoa. Primeiro que tinha a questão da mediunidade, né? Desde 6 anos eu tinha os fenômenos paranormais que ocorriam comigo. Com 13 anos depois eu fiz curso de médium no Centro Espírita ali na Caju, em Petrópolis, em Porto Alegre. E eu sempre tive um problema. Quando eu olhava nos olhos de uma pessoa, eu via a vida inteira da pessoa passando por... como se fosse uma tela de cinema aqui na minha cabeça. E eu achava horrível isso, né? De olhar para uma pessoa e saber a vida dela. Eu não quero saber da vida de ninguém. Então eu sempre olhava para baixo, nunca conseguia olhar nos olhos de uma pessoa. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a, digamos assim, a fechar as minhas janelas para essas percepções, porque eu fui dominando, fui aprendendo a usar a mediunidade. Fui dominando aos poucos, eu consegui fechar as janelas e já não queria, eu me negava a enxergar a vida da pessoa, né? Porque não me interessa a vida de ninguém, a pessoa não está me procurando pedindo ajuda. Se ela estivesse me procurando, agora qualquer pessoa que, dentro do ônibus, eu depois que saía do Centro Espírita, sentava, eu com 13 anos só, sentava no ônibus depois que saía do Centro Espírita, olhava para as pessoas sentadas no ônibus, começava a passar a vida inteira dessa pessoa na minha frente. O que eu quero saber dessas coisas? Entender? Eu, inclusive, eu às vezes até brigo aqui com os meus padrinhos da espiritualidade maior e, ó, por favor, por que vocês estão me passando essas informações? Serve para quê para mim? Passem só as informações que forem úteis para o meu dia a dia, para a prática da minha vida no dia a dia. Tudo que é informação, eu não sou um computador ambulante para vocês ficar me jogando informação de cada pessoa que eu vejo na rua. Ah, eu xingo, eu reclamo da espiritualidade, porque acho que tem certos dons que querem nos enlouquecer, entendeu? Então, ainda mais depois eu entrei para a Brigada Militar, meu Deus do céu. Qualquer pessoa que chegasse na rua, eu de uniforme, eu olhava para ela, eu já sabia se ela estava mentindo, se ela estava dizendo a verdade, se é uma pessoa do bem, se é do mal. Nunca, depois que eu entrei para a Brigada Militar, nunca mais eu fui assaltado. E antes disso eu já tinha sido assaltado 9 vezes. Estão entendendo? Então a Academia de Polícia, meu Deus, ligou todas as antenas que eu tinha e que eu tenho. E eu entrei realmente no jogo do curso, né? E saí realmente formado, um policial com todas as minhas capacidades cognitivas despertadas, né? Infelizmente, enlouqueci lá na brigada, porque sabe o que é trabalhar 14 horas por dia em Operação Papai Noel, eu sendo um médium autista, e ainda conversando com as pessoas na rua. Bom, graças a Deus eu nunca precisei tirar a arma do meu coldre.
sempre resolvi todas as situações com a inteligência. E ao longo dos anos, aprendi a olhar nos olhos das pessoas. Mas era isso aí que eu tinha para contar para vocês. Tirem vocês as conclusões, tá? Então, essa é a pergunta do dia, né? O autismo é transmitido hereditariamente ou não? O que você acha? Os cientistas dizem que sim. Enfim, gente. Paz, luz, Carlos Neyer aqui.